Gente, deixa eu falar do Coronel Fábio Augusto. Ele, que é um ex-comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, presta depoimento à CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional. Yuri tem as informações ao vivo aí. Muito boa tarde, Yuri. O ex-comandante já falou alguma coisa importante? Me conta tudo. É com você. Não falou nada. Uma boa tarde para você, Fred, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. O coronel Fábio Augusto Vieira está usando o direito de permanecer calado, direito garantido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, ontem determinou que ele poderia permanecer calado para não gerar nenhuma prova contra si mesmo na CPI. Não respondeu a nenhum questionamento da relatora Elisiane Gama, não respondeu aos questionamentos dos deputados e dos senadores governistas e nem da oposição. A oposição insiste em saber dele se houve uma participação efetiva da Força Nacional, que foi chamada na véspera, convocada pelo ministro da Justiça Flávio Dino, e não atuou no combate à invasão das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Já a senadora Elisiane Gama queria que ele explicasse o porquê a Polícia Militar não agiu, demonstrou inclusive por meio de vídeos, ela separou vários frames do momento das invasões, dos ataques às sedes dos três poderes e da atuação omissa da polícia, com os policiais militares recuando com um batalhão de choque sem tentar impedir a entrada dos manifestantes no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E para a senadora, que é a relatora da CPI dos atos antidemocráticos aqui no Congresso Nacional, houve ali uma omissão do comando, já que os militares, eles agem de acordo com as ordens que recebem dos superiores. E por isso estaria justificada a operação da Polícia Federal, que prendeu o alto comando da PM do Distrito Federal por omissão no dia 8 de janeiro. Vamos ouvir um trecho do que disse a senadora Elisiane Gama. O resultado final da prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal se evidenciou de uma forma clara, pelo baixo efetivo, pela baixa estruturação, mas, sobretudo, pela falta de comando, pela falta de decisão para que fosse operacionalizado. Teve aviso, teve informes do sistema de inteligência, mas se colocou um baixo efetivo sem as condições técnicas suficientes para isso e ainda sem comando, ou seja, não tinha como dar certo. Foi planejado simplesmente para dar errado. Cara, eu não vou falar se foi planejado, se não foi, quem tem culpa, quem não tem culpa. Cheguei a ver o Coronel Fábio, inclusive, na linha de frente, mas eu vou falar da palhaçada que tá isso no Congresso. A palhaçada que tá isso no Congresso. Sabe por quê? Que nós, parlamentares, nós temos o que fazer da vida. Para você chegar numa CPI dessa aí, o cabo estuda, a deputada estuda, lê um bocado pra não tá fazendo besteira lá, falando besteira, aí chega lá, todo mundo pode ficar calado. Todo mundo pode ficar calado. Gente, pelo amor de Deus, tinha que respeitar o trabalho do outro. Tinha que respeitar o trabalho do parlamentar. Tinha que respeitar o trabalho do parlamentar. Ele tem direito, põe os direitos parlamentares. Da gente estudar as coisas aí, chegar e ficar com cara de tacho. Esse bando de deputados, esse bando de senador, ficar com cara de tacho porque autorizam testemunhas que sejam a ficarem caladas. Pô, na real tinha que ser ao contrário, tinha que obrigar a falar. Tinha que obrigar a falar. Aquele Mauro Cid, o bicho já foi em 70 CPI, 70 comissões e não falou nada até agora, bicho. Ainda fica zoando com cara de parlamentar. Um dia desse ele não quis responder nem a idade dele, velho. É um desrespeito aos senadores, aos deputados, e é um desrespeito ao Brasil. E é isso que nós estamos fazendo lá, é representando o Brasil. Quando eu estou numa comissão daquela, eu estudei todos os projetos para estar sentado minha bunda no lugar daquele lá. Quem está aí na CPI estudou também para estar fazendo essas perguntas. Separou vídeo, viu vídeo, voltou vídeo.
Pra chegar lá e ninguém falar, cara. Pra chegar lá e ninguém falar. Que falta de respeito com o Brasil. Quantos milhões de votos está envolvido ali dentro daquelas duas casas? São de todos os brasileiros. O desrespeito não é para nós deputados e senadores. Não são para os 81 senadores, não são para os 513 deputados. São para 200 milhões de pessoas que estão dentro desse país esperando que resolva alguma coisa. Esperando que resolva alguma coisa. Aí o caba chega lá. Tô falando só de você não, Fábio. Só vou usar aqui porque é você que tá aí na tela aí. Aí o caba chega lá, vai na justiça antes e pede pra não falar. O mínimo que tinha que ter era isso não ser autorizado. O mínimo que tinha que ter era isso não ser autorizado. Agora, o que a gente podia fazer era obrigar os caras a falar. Você vai obrigar o que você fez? Que hora que você saiu? Você vai responder. Você vai responder. E vai ter uma pena se tu mentir. Que tá uma palhaçada na Câmara Distrital aqui, Legislativa. Ele tá chamando um monte de gente tá ficando calado. Tem comissões lá na Câmara Federal que tá chamando um monte de gente ficando calado. Tem comissão lá no Senado que tá chamando um monte de gente ficando calado. Tem CPI rolando que chama todo mundo e todo mundo fica calado. Fecha o boteco, pô. Alguém tem cadeado aí? Fecha e vamos embora, pô. Fecha e vamos embora. Eu indignado com isso custa dinheiro, mano. Custa do nosso erário. Botar esses caras sentados lá custa. Além de custar tempo. A gente podia estar trabalhando em outra coisa, fazendo em benefício aí da nossa população. Mas não, a gente tem que ouvir uns caras desse aqui. Eu tenho direito de ficar calado. Qual a sua idade? Não vou responder. Pode um folgado desse, bicho? Ai, não. Qual a sua idade? Não sei. De onde você veio? Não sei. Vai falar? Não vou. Então vai embora! Some daqui! Não, a gente tem que ficar lá fazendo as perguntas pra ele ainda. A tarde inteira, um dia inteiro. Fazendo as perguntas pra ele. Pra ele ficar olhando pra sua cara assim. Com cara de paisagem. Com cara de paisagem. Muitas vezes rindo das perguntas. Muitas vezes rindo das perguntas. Outra coisa que eu já reclamei aqui. É brincadeira, tem que botar o uniforme do exército num caba desse aí, mano. Por que ele não vai de terno? Vai de terno e gravata. É porque no exército 99,99999% são de pessoas boas. Que não precisava estar aí queimando o filme da farda. É que o cara, inclusive, isso aí é farda de gala. E o cara já usou aí 70 vezes para prestar depoimento. Não, bota um terno, uma gravata, como a gente vai pra lá, ué. Bota um terno e uma gravata, mas toda vez ele vai prestar depoimento desse jeito aqui. Toda vez ele vai prestar depoimento desse jeito aqui. Brincando com a nossa cara.